Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Maurício TV. E hoje eu trouxe um convidado aqui muito especial. Sabe quem é? É daqui da TV mesmo, o jornalista Felipe Kraus, vulgarmente conhecido como William Bonner da Serra. É ele aqui, Felipe. Seja bem-vindo aqui ao Maurício TV. Maurício, é um prazer imensurável estar aqui em seu programa aqui. Vai ser comparado com o nome como William Bonner. Acho que é o William Bonner da Serra. Sem dúvida nenhuma. Felipe, vou começar com uma pergunta básica. Como que você começou a engrenar nessa carreira do jornalismo? Então, Maurício, eu comecei, na verdade, na Estácio de Sá, na faculdade, através do núcleo de comunicação. Eu comecei em 2010 na faculdade, quer dizer, tem 9 anos, já pode me chamar de velho já. Eu comecei lá e assim eu comecei a fazer atividades, um programa de rádio que eu tinha, reportagens para a faculdade, inclusive um programa de rádio especializado em músicas dos anos 70 e 80, disco music. E lá eu fui me encontrando. Aí em 2011, em fevereiro de 2011, surgiu uma chance de estágio na extinta TV Adonai, Canal 15. Quem tem em casa deve lembrar desse canal, né? Canal 15. Surgiu uma chance de estágio lá, mas não para atuar em televisão, era para atuar, na verdade, no site da emissora. E eu entrei, embarquei de cabeça, falei, preciso de uma vaga, começar na carreira. Embarquei, fiquei lá uns quase 2 anos no site. Aí o canal, infelizmente, saiu do ar, finalizou as atividades. Eu estava lá, né? Eu peguei essa época e eu já estava paralelamente trabalhando junto com o Servidor Notícias, que é o programa quieto do CISEP, né, que rodava lá na Adonai também. Eu ia fazer a produção, a parte de roteiro, tudo direitinho. Daí saí da Adonai, fiquei um mês esperando. Daí surgiu uma chance na Serra TV, Canal 13, que na época era a detentora do Canal 14, né? E eu fui pra lá fazer redes sociais, né? Também não era televisão, eu sempre comecei fora da televisão. Fazer redes sociais, Facebook, né? E daí fui melhorando, fui aperfeiçoando e comecei a fazer matéria de televisão. No início eu tinha cinegrafista, depois eu comecei sozinho, né? Comecei a fazer sozinho vídeos de reportagens e fui ficando lá, fiquei durante alguns anos. Após isso surgiu a chance aqui na Pop, eu vim pra cá, assumi o jornalismo, o Jornal Pop, que se assiste todo dia, né? E tô aqui até hoje aqui, já faz quase 2 anos agora em 2019. Então, você chegou a falar sobre... Você começou nas redes sociais. Sim, sim. E eu realmente dei uma pesquisada, você começou no site, em redes sociais. E como é que foi essa transição da rede social para a TV? Teve alguma dificuldade, alguma mudança assim? Na verdade, essa transição começou aos poucos. Eu tinha muita dificuldade de dicção, de fala no início. Eu ficava muito nervoso diante da câmera, coisa que hoje não acontece. Eu estou falando com você de casa, por exemplo, naturalmente. Não estou nem um pouco nervoso. Mas no início, meu coração disparava quando eu chegava na frente de uma câmera. Eu tinha uma dificuldade também de dicção, fala. Eu tive que procurar um auxílio de fonoaudiólogo para poder melhorar, aperfeiçoar. E assim eu fui seguindo, ingressando. Mas por quê? Porque minha vontade sempre foi seguir em televisão. Essa foi a minha vontade maior. Seguir em televisão e, lógico, as redes sociais, o site foi um passo importante, foi o pontapé inicial para eu entrar no universo da televisão. Mas minha vontade sempre foi fazer o que eu estou fazendo hoje, apurar televisão, reportagem, representação. Sempre foi meu foco desde o início da carreira, desde o início da faculdade. Então, você chegou a falar que teve dificuldade na fala. Realmente, todo mundo que tem uma profissão assim realmente encontra dificuldade e vai vencendo obstáculos para alcançar. E qual foi o período para você melhorar a fala? Porque hoje em dia quem vê a TV, o jornal Pop, dá para saber que, não dá para perceber que você teve essa dificuldade, né? Teve algum período assim, foi um período grande? Foi mais ou menos, Maurício, 1 ano fazendo fonoaudiologia, exercícios, dicção, exercícios que estimulam a dicção, a fala. Foi mais ou menos 1 ano. Após esse 1 ano, eu acabei por uma série de fatores parando de ir na fono. Aí praticamente eu já estava com a dicção boa, melhor. Eu falava muito correndo também, falava igual metralhadora. Aos poucos eu fui trabalhando isso para poder falar mais devagar, comunicar mais devagar. Porque o comunicador tem que fazer o público entender o que ele está falando. Se eu falar correndo, você de casa vai entender o que eu estou falando? Não vai. Ninguém vai entender. Então, você tem que botar na tua cabeça o quê? Você tem que falar de uma forma clara, que você entenda o que você está falando em tempo real e quem esteja assistindo também entenda o que você está falando. Então, você põe isso na cabeça, junto aos exercícios, a toda a questão da fono. 1 ano, mais ou menos, que eu demorei. Depois desse 1 ano aí, eu fazia algumas reportagens antes, mas não era bom, aí eu parei. Aí surgiu novamente a chance lá na Serra TV de fazer matérias e eu fui tocando o barco e aí fiquei até hoje aqui onde eu estou. Mas por que tu escolheu o jornalismo? Desde pequeno você teve uma vocação, você, sei lá,
na adolescência você descobriu assim, eu quero ser jornalista. Na E por qual verdade- motivo você escolheu? Se tem alguma referência, alguma coisa assim? Na verdade, quando eu era pequeno, eu tinha muita vontade de ser pediatra. Eu sonhava em ser pediatra, eu queria ser pediatra, ser médico. Depois, mas aquela coisa de criança, eu quero ser médico para salvar a vida dos outros. Depois eu fiquei com um gosto peculiar, eu sonhava em ser motorista de ônibus. pra quem Que não isso, sabe. sério? Eu era meio busófilo, eu fazia ônibus de papel, fazia coisas de ônibus mesmo. E depois de um tempo, né, eu comecei a brincar de ser repórter. Eu fazia microfone de papel com a Mas logo da com quantos Globo. anos? Os 12, 13 anos. Eu fazia Ah, microfone desde de cedo. papel, já aos 12, 13 anos. Eu fazia microfone, aí passou do ônibus para a reportagem. O pessoal lá em casa falava assim, isso é maluquice, o pessoal não vai seguir na profissão não. Com 12, 13 anos eu comecei a fazer microfone de papel, câmera de papelão, ficava brincando de fazer repórter, já estava treinando porque futuramente seria meu ganha-pão. Aí comecei a fazer isso, tal. Aí surgiu aquela vontade, vou fazer jornalismo. Botei na cabeça, na escola eu brincava de ser repórter, sempre falava de rádio, televisão, sempre tive esse amor por rádio e televisão. Lógico, quando eu entrei na faculdade, eu vi que o jornalismo é muito além disso. O jornalismo é rádio, TV, assessoria de imprensa, comunicação institucional. O jornalismo é muito além disso. Produção, né? Não é só na frente da câmera. Por trás da câmera tem uma série tem uma equipe grande trabalhando na produção para que, né, a notícia chegue na casa das pessoas de forma clara, objetiva. Então a gente comecei a observar isso. Eu vi todas as áreas de jornalismo, mídia impressa, rádio, TV. Eu comecei a gostar mais ainda. Aí eu comecei na faculdade em Legal. 2010 e segui na profissão, mas assim, esse negócio do ônibus, do pediatra, isso é aquela coisa de infância. A criança, quando é pequena, ela fantasia muita coisa, entendeu? Mas depois, quando ela vê realmente, ela segue dos 12, 13 anos em diante, eu pôs na cabeça, não, vou seguir aquilo que eu quero e seguir. Talvez por uma influência de televisão, por sempre assistir os canais locais, sempre admirar o trabalho feito aqui em Petrópolis de uma forma geral, das afiliadas, nos canais da cidade, sempre acompanhei desde 2003. Desde quando até cable se chamava ZSAT, que acompanha os canais daqui da cidade. Então, assim, é uma coisa que foi sendo desenvolvida com o passar dos anos e hoje estamos aí. Pô, legal. Você chegou a tocar um ponto curioso, que eu tenho curiosidade, com certeza o pessoal aí de casa também tem curiosidade. Você chegou a falar sobre o atrás das câmeras. E eu vou puxar uma pergunta baseada aqui na casa da TV Pop. Como é que é o dia a dia do Jornal Pop? Então, Maurício, o dia a dia é bem corrido. A gente tem uma equipe aqui, né, tem a Ana Beatriz Lourenço, o Eliel Tavares também, que trabalha aqui com a gente na produção, a Bia faz matéria, o Eliel faz o esporte. Cada um faz um pouquinho de tudo. A gente reveza na produção, porque hoje em dia o jornalista, ele tem que ser autodidata. Ele tem que fazer um pouquinho de cada coisa. Eu acho que o cara que não sabe não sabe apertar um REC, ele vai estar fora do mercado de trabalho. Então, assim, o cara tem que saber um pouquinho de tudo, filmar, editar, isso auxilia no mercado de trabalho. Porque a hora que você vai sair no mercado, você fala assim, não, a chance surgiu por quê? Porque eu sabia um pouquinho de tudo. Assim, não é obrigatório. O jornalista tem que saber falar, saber parte de apuração, mas é importante o jornalista dominar um pouquinho de tudo que ele faz, saber como é que funciona o coração. Na TV, por exemplo, a gente chega aqui 9 da manhã. Quem está em casa assiste às 7 horas fala assim, os caras chegaram às 5 da tarde, 6, apresenta e vai embora. Não é bem assim. Chega aqui 9 horas da manhã, 9 horas já começa o trabalho intenso, a gente começa a ver o que está acontecendo, conferir, porque uma coisa que ajuda muito é o WhatsApp. Antigamente, para você saber de um acidente que aconteceu alguma coisa... A notícia é mais rápida. Você tinha que ligar para... Ou tinha que estar no lugar, ou então alguém avisava. Hoje em dia não, está num grupo ali, um grupo de imprensa, já aparece ali, o carro capotou aqui na rua tal. A gente já vai lá com a câmera, já filma. Enfim, está tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. E a internet é uma grande aliada no nosso trabalho. Então a gente chega aqui, dá uma olhada nos turnos do site, jornais impressos, vê o que está acontecendo, faz aquele apanhado de informações. Depois disso, a gente, às vezes, marca no dia alguma coisa, às vezes já tem alguma pauta, alguma matéria marcada do dia anterior, marcar entrevista com a pessoa. A gente sai para a rua, faz toda a gravação. Meio-dia a gente chega aqui, aí a gente tira um tempinho de descanso, 1 hora a gente volta, a partir daí a gente começa o trabalho de edição, de texto, todo aquele trabalho que faz ganhar vida o que você assiste em casa. Aí, quando é umas 4, 5 horas, o jornal é gravado, não é ao vivo, a gente grava o jornal, depois o editor finaliza a edição e 7 horas não vai no ar. Enfim, todo um trabalho por trás. Na verdade, começa às 9 da manhã. Né? Começa cedo, quase 12 horas antes do jornal ir para o ar. E isso é uma coisa muito gostosa de fazer. Eu sempre brinco, falo que televisão é uma cachaça. E ninguém tem noção disso, né? Ninguém tem noção. Televisão é a cachaça, é o vício. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Porque é gostoso fazer. É gostoso estar aqui diante da câmera falando para você. Então, quer dizer, é uma coisa muito retributiva, muito legal. Então, você chegou a falar que o jornalista hoje em dia
não só jornalista, em qualquer profissão, tem que saber fazer de tudo um pouco, certo? E você é a prova viva disso, que eu vejo que você faz vídeo reportagem sozinho, sem ajuda de ninguém. Pois é. Como é que é filmar, entrevistar outra pessoa ao mesmo tempo? Às vezes é um pouco confuso, porque você está preocupado muito com o enquadramento no visor, você esquece às vezes a pergunta. Já aconteceu comigo, tá preocupado com o enquadramento, a imagem está escura, com a luz do ambiente, esqueceu o que eu vou perguntar pro cara. Mas na hora você lembra, na hora daquele branco na tua mente. Mas assim, é legal, mas é cansativo. Então, hoje em dia, tanto que muitas emissoras de televisão, elas mandam correspondentes para fora do Brasil sozinhos. O cara vai com uma câmera, com um microfone e faz o trabalho lá. É uma questão de enxugamento de equipe, de corte de custos. E a videoreportagem me surgiu, tive a chance de fazer, comecei a fazer lá na Serra TV, no canal 14 na época, depois eu fui pro 13 e depois eu vim para cá. Eu comecei a fazer videoreportagem, gostei. Aí eu comecei a pegar gosto também pela edição, pela imagem, aquela questão, fiz aquela imagem ficou legal, sabe? Comecei a pegar gosto por algo além da apuração, algo além do texto, algo além da apresentação. Você começa a pegar gosto pela coisa. Pô, fiz aquela imagem, ficou legal aquela imagem, a imagem ficou bonita. E assim, mas é a câmera no ombro, né? Ou câmera pequena no tripé, você vai para o lado, você olha assim, bota o enquadramento direitinho, tem toda uma técnica de enquadramento de reportagem, posiciona o microfone e faz as perguntas. Assim, quando a câmera está no tripé, é simples de você fazer. O tripé ele segura, você não precisa segurar. Quando você está com a câmera no ombro, às vezes por alguma razão, às vezes tem que ser com a câmera no ombro, tem que ficar ligado em enquadramento. Eu já boto a câmera no ombro, com fone no ouvido, estou ouvindo o áudio do microfone, de olho no enquadramento e lembrando a pergunta que eu vou ter que fazer. É assim, 3 atenções ao mesmo tempo. Mas é muito gostoso, é muito bacana fazer. E assim, quem tiver a chance, se surgir a chance, a pessoa, você, por exemplo, é jornalista, a TV X chamou para ser correspondente em algum lugar. Teve a chance de fazer? Tente fazer que é bacana. Se você, por exemplo, não souber fazer, faça um curso, especialize, aprenda. Eu não fiz curso, eu aprendi no dia a dia fazendo, né? Sou formado em jornalismo pela Estácio de Sá. Na verdade, a faculdade não ensina edição, a faculdade não ensina enquadramento de câmera. A faculdade ela ensina estruturação gráfica, você aprende tudo na prática, né? Tudo aprendi na prática, não foi na faculdade. Então, assim, é muito satisfatório. Eu cheguei a falar, falando assim, te parabenizando, porque é muito difícil isso, fazer sozinho. No dia a dia já não se torna tão difícil, né? Quando tu pega a prática. Você já chegou a fazer até documentários sozinhos, né? Sim, aqui na TV a gente produz. Quais foram? A gente produziu um do Fusca. Do Fusca, do dia do mês do Fusca, que foi janeiro. Eu vi. 60 anos de produção nacional do Fusca. E eu fiz um sobre, aí com o auxílio também do Eliel Tavares, que é o nosso... trabalha com a gente aqui na TV. O Eliel auxiliou em algumas filmagens, algumas gravações sobre rádio, né? A influência da internet no meio rádio. Mas o Fusca você fez sozinho? Esse eu fiz sozinho. Então vamos ver uma parte? Vamos ver. Então vamos embora, vamos ver uma parte aí do documentário do Fusca realizado sozinho pelo Felipe Kraus, o William Bonner da Serra. Vamos acompanhar. A imagem agora cobrindo aí, ó. Essas imagens são minhas. Eu com a câmera, com uma Canon T6i fazendo as imagens, tá vendo com a luz em cima. E sozinho, é impressionante. Sozinho. E eu fiz a marcação também das reportagens, liguei pro pessoal do Serra Bugs, lá que foram muito solícitos comigo, inclusive. Marquei, fiz um tour pela cidade com esse senhorzinho de Fusca aí, ó, pela 040, tá vendo? Toda uma situação. Tava no banco de trás. O documentário é quantos minutos? Esse aí ficou em torno de 15 minutos. O da rádio ficou com 20. É um curta-metragem. Quanto tempo demorou? Esse documentário, eu fiz tudo em um dia. Em um dia? Na verdade, teve uma outra fonte, que foi um rapaz que é do Expedição Fusca América. Que o cara já percorreu vários países da América do Sul de Fusca. Então, através de um contato meu em São Paulo, uma jornalista, eu consegui esse rapaz. Eu consegui esse rapaz. E ao contato desse rapaz, fiz contato com ele. Hoje em dia, com a internet é muito fácil. Ele gravou um documentário lá em Pelotas, Rio Grande do Sul, onde ele está, e mandou para mim. Que ele é de lá. Então, assim, entrou uma fala dele, tudo mais, imagens dele. Mas foi muito interessante, porque além de Petrópolis, a gente também, hoje em dia com a internet, a gente abrange fora, igual documentário de rádio. Cara, mas é impressionante você gravar tudo em um dia, um documentário em um dia. Eu fiquei umas 3 horas fazendo, mas 3 horas? Correria. Mas sozinho, cara. Eu gravei com eles as falas lá no Serra Bugs, lá no Bing. Dali eu saí com esse senhor do Fusca Azul, andei com ele por toda a cidade, fez um tour de Fana 040 aqui, Tangente, andou isso tudo aqui, fazendo imagem, fez imagem no pórtico. Dali ele me deixou no centro, já tinha coletado as imagens dos carros, da cidade, do carro na cidade. Só fiquei aguardando mesmo esse rapaz da Expedição Fusca América, para poder,
Consegui. E é um abraço, inclusive, o pessoal do Serra Bugs, né? Que é o pessoal que auxiliou muito a gente também, o rapaz de inspeção Fosca América. Né, um abração para todo mundo aí que auxiliou a coisa a funcionar. Cara, é muito legal, de verdade. E pro pessoal de casa assistir o documentário completo no Facebook da TV Pop. facebook.com/TV Pop Canal 14. Assistem que tá muito divertido, muito legal de verdade, cara. E essa questão da internet é muito interessante, porque o de rádio também teve depoimentos de fora. A gente conseguiu o depoimento da Moniquinha Venerable. Moniquinha Venerable que tem anos de rádio. Ela trabalha numa rádio lá em Araruama, se eu não me engano. Ela mandou pra gente o depoimento, né, dela falando sobre o que ela acha da internet no rádio. Eu não fui lá em Araruama, ela mandou o vídeo pra mim e eu botei no ar. Mesma coisa, Nayara Alves, também da Rádio Antena 1. Ela gravou um depoimento, mandou pra mim, eu coloquei no ar. E a gente ouviu várias pessoas, Robson França, JB, o Jorge Luiz aqui da Rádio Imperial, Rafael Bento da Tribuna, Edson Vidal da Tribuna também, Michel da UCP, o Marcelo Vizani, que é o diretor da Rádio CP-FM, mas quem é... Enfim, foi várias pessoas de Petrópolis e de fora daqui também, que a gente ouviu, né, depoimentos sobre o que eles acham do futuro do rádio, enfim. Então, antes de puxar o comercial, mais uma pergunta. Alguma coisa marcou a sua carreira até hoje? Uma cobertura que marcou muito a minha carreira, uma delas foi a da chegada da tocha da Olimpíada aqui na cidade. Porque o que aconteceu? Eu estava sozinho na Serra TV na época e eu tinha que fazer a matéria. Então, assim, até rodou aqui no próprio Canal 14, era de outra administração. Então, eu tinha que fazer a matéria, fui fazer. Eu falei assim, pô, é uma coisa histórica, eu não vou deixar de fazer essa reportagem, né? Por estar sozinho. Eu fui de manhã, eu tinha que gravar a parte que eu apareço. Em telejornalismo, a parte que o repórter aparece é chamada de passagem. Então, quando eu falo passagem aqui, vocês já sabem o que é. É quando o repórter aparece passando informação no vídeo. Eu fui de manhã no Palácio Cristal, gravei a passagem de manhã, porque eu sabia, à tarde vai ser uma confusão, eu vou sem tripé, vou sem nada. Eu fui só com a câmera no ombro, gravei a passagem de manhã, voltei à tarde, 4 horas. Eu tava já aquela confusão, aquele monte de gente. Fiz entrevista, peguei vários depoimentos, entrevistei a esposa de um corredor da tocha, que ela me abordou, quero falar, não sei o quê. Isso sozinho? Sozinho, entrevistei ela, quase tomei um tombo, entrevistando uma pessoa, quase caí da escada, que tava sozinho, suando já com câmera, microfone, fone no ouvido. Aquela época, eu não tinha uma câmera que tu ligava o microfone diretamente. Eu tinha um gravador da Sony, com o microfone acoplado nele. Na hora de editar, eu sincronizava áudio e imagem. Então, você tava com fone no ouvido aqui, gravador no bolso, fone e microfone ligado no gravador, câmera no ombro, então uma loucura. Então eu corri, aí consegui carona de um amigo nosso de imprensa também, que levou a gente lá no Quitandinha, onde a Fátima Bernardes, inclusive, conduziu a tocha. Fiz imagem lá, começando a chover, molhou câmera, não estragou. Enfim, foi uma experiência muito bacana. E outra experiência também interessante, porém triste, foi a cobertura do contorno que a gente fez, da tragédia na 040. Sim. A gente fez um especial aqui na TV, quando aconteceu. A gente foi lá, a gente viu a situação. Aqui na TV mesmo? Na TV, aqui na TV Pop. A gente fez um especial, a gente foi lá, viu a situação, o cinegrafista errou o lugar, entrou no carro errado. A gente teve que descer por debaixo do viaduto, no meio do mato, na comunidade do contorno, todo mundo cansado já. Foi uma loucura, mas a gente conseguiu chegar lá, a gente fez a cobertura para voltar também, a gente passou por debaixo do viaduto, descer um caminho com câmera, tava de correr, enfim. Foi uma experiência bacana. Aí chegando lá eu vi todo mundo lá embaixo. Quem acompanhou viu, né? Até se tiver imagem, eu peço o Henrique para puxar. Lá de cima, eu vi um ângulo que ninguém viu. Tava todo mundo lá embaixo, a Globo, o SBT gravando. Eu vi que tinha uma subidinha com uma casa e lá em cima tinha um ângulo legal. Porque, na verdade, não deixaram a gente chegar perto da situação. Filmar de perto. E eu vi que de cima eu consegui imagem de cima. Lá de cima, tinha uma subidinha assim, uma rampa. O que eu falei com o nosso cinegrafista Henrique? Falei, vamos lá em cima e vamos tentar fazer imagem lá de cima. A gente subiu, a gente conseguiu uma vista privilegiada da cratera, lá de cima. Eu não sei se eu não vi em outro canal, uma imagem de lá. Não sei se alguém teve, mas a gente fez lá de cima, então a gente conseguiu uma vista privilegiada. E é aquele negócio. Muito bacana. Se a montanha não vai ter Maomé vai ter a montanha. Se a gente não consegue de um jeito, a gente sobe em algum lugar e consegue uma imagem aérea. Sempre assim. O jornalista ele tem que procurar, instigar, buscar. Não consegui, a Concer não deixou chegar lá perto, por exemplo, do buraco. Vou virar as costas e ir embora para casa? Não, eu vou arrumar um ângulo doido, nem que seja para arrumar um drone, subir por cima e fazer imagem. Nem que seja para pedir o coleguinha, tá o cara com o drone lá, pede o coleguinha, faz uma imagem para mim depois, né? Porque a imprensa a gente se ajuda, né? Não tem rivalidade, não tem esse negócio de rivalidade, concorrência. A gente se ajuda. Se o cara lá da Globo pedir para segurar o microfone para ele, eu vou segurar o microfone para ele, né? A imprensa, todo mundo se ajuda e acaba sendo ganhando. Então é uma profissão bastante unida. O pessoal que está aí em casa pensando em ser jornalista,
vai pensar 2 vezes agora, porque não é brincadeira não, né? Não é uma coisa fácil, igual você falou, tem muita gente que o jornal vai 7 horas Sim. ao ar. Muita gente acha que você chega aqui 5 horas. Não tem como. É complicado, né? Chegar aqui 5 O horas... pessoal vai pensar umas 10 vezes antes agora. Se eu chegar aqui às 5, nem plantão eu faço, Mas é bem gostoso, é bem interessante, é bem dinâmico, é uma profissão que eu escolhi para viver e eu acho que eu quero seguir nela. Legal. Então, pessoal, não percam o próximo bloco, a gente vai puxar o comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta, então não saiam daí que daqui a pouquinho a gente vai voltar. Show? Vamos puxar aí o comercial. Ingredientes selecionados reunidos na receita perfeita. Império Pils. A cerveja que está conquistando o Brasil tem ainda mais para mostrar. Império Gold. Império Lager. Nossa família está cada vez maior. É especial. É puro malte. É Império. Se for dirigir, não beba. Os melhores ingredientes em uma receita única com 3 tipos de malte importados. Império Gold. É especial. É puro malte. É Império. Se for dirigir, não beba. Ingredientes selecionados, reunidos em uma receita exclusiva, com 3 tipos de malte importados. Império Lager. É especial. É puro malte. É Império. Se for dirigir, não beba. Clube de Benefícios CISEP. Acesse www.cisep.org.br e veja a lista completa de lojas conveniadas. São mais de 500 estabelecimentos, supermercados, moda, saúde, beleza e muito mais. E você, associado, tem um grande benefício: o convênio de adesão com a Unimed, com desconto em folha de pagamento, sem juros e correções. O mais barato da cidade. O associado dispõe de uma ampla rede médica com profissionais e serviços de qualidade. www.cisep.org.br. Esse é o site para conferir as facilidades e benefícios. Estamos de volta agora com o segundo bloco. Felipe, voltando às perguntas. Ultimamente, surgiu uma palavra nova no vocabulário brasileiro, que é o fake news. E pela internet, a fake news, ela vai para uma velocidade assustadora, vai compartilhando, tudo fake. E a internet, ela ajuda muito em alguns casos, porém em outros atrapalham bastante. Qual a sua opinião sobre isso? Antes, eu quero mandar um abraço para o nosso operador, Henrique Santos, ele que opera o programa também, inclusive ele que fez as imagens lá do contorno, lá, filmou tudo. Um abração, Henrique Santos, para você aí, sucesso. Então, voltando à sua pergunta, a fake news é uma coisa muito complicada, porque tem gente que não tem conhecimento, não por maldade, mas espalha uma informação. Principalmente pessoas de mais idade. Viu aquilo no WhatsApp? Eu conheço gente, por exemplo, que não vê televisão. Não vê televisão, só fica espalhando essas coisas pelo WhatsApp. A gente que é jornalista tem que ter um critério muito importante para poder ver isso. Receber informação aqui, teve um acidente em tal lugar. Antes de sair com a câmera, ligo pro bombeiro, ou ligo para algum comércio próximo e pergunto: você tá vendo alguma movimentação? Tô. Tem que ter uma apuração. O jornalista não pode confiar em fake news, porque fake news é um problema seríssimo que a gente está vivendo atualmente. É uma situação muito complicada e que o jornalista não pode confiar. Toda informação, antes de ser publicada, a gente que é jornalista tem que ser assim. É apurada, é conferida com órgãos oficiais ou com fontes que viveram a situação. A gente confere antes, a gente apura antes. A gente nunca bota uma informação no ar errada, que não seja verídica. Então, assim, a fake news ela atrapalha muito o trabalho da gente também. Atrapalha bastante, porque a gente recebe uma informação, às vezes, bombástica e não é nada aquela disso. coisa, a gente perde tempo, às vezes, apurando, vendo se é verdade. No final das contas, a gente vê que não é verdade, perdeu-se um tempo à toa. Entendeu? Então, assim, o jornalismo em si, ele é verdadeiro, ele é verídico. Tudo que a gente fala é verdade.
porque é apurado, é previamente visto. Agora, a fake news é uma coisa muito complicada. E eu acho que isso aí também, Maurício, é uma moda. Eu acho que isso aí futuramente vai, como tudo na internet, você vai perder um pouco de força. É, né? Eu acho É que na coisa internet momentânea. A gente vive muito modismo. A gente viveu lá nos anos 90, o Tazo, que era aquele negócio de biscoito, coisas que foram acabando, brinquedos analógicos acabaram. A internet começou, tinha o MSN, tinha aqueles winks que você mandava, aquelas irritava, balançava a tela. O MSN acabou. O Skype hoje em dia é pouco utilizado. Tudo tá mudando muito rápido. Daqui a pouco vão inventar alguma praga moderna aí também que vai atrapalhar um pouco o nosso trabalho, mas a gente consegue se sair porque o jornalista... Você acha então que é momentâneo? É Daqui a pouco momentâneo, eu acho que é acaba. momentâneo essa questão da fake news. Tá em moda, mas eu não sei se daqui a uns 3 anos pode ser que não esteja. Pode ser que invente algum outro tipo de situação que mude isso. Porque a internet muda muito rápido, o mundo muda muito rápido. E a gente está acompanhando sempre essa mudança corrida. Por exemplo, quem vê hoje em dia eu fazendo vídeo de reportagem, antigamente aquelas câmeras pesadas, aquelas Betacam que o pessoal usava, aquelas câmeras que pesavam 10, 15 quilos. Era impossível fazer uma coisa dessa. Com fita, então. Tinha que ter aquela fita contadinha. Hoje em dia, do cartão de memória, você bota o cartão na câmera, pode gravar, errar, voltar, não precisa rebobinar a fita. Coisa que antigamente... Hoje em dia, a televisão aqui, por exemplo, ela é operada com computador, com um servidor. Ele fica lá ligado de noite rodando a programação. Antigamente, para você rodar um canal de televisão, tinha que ter vários tape decks de VHS, botar a fita com o programa, dar stop, dar play no outro. Era assim que funcionava. E era a fita dando play junto, com fita gravando. Hoje em dia, o programa aqui está sendo gravado por um servidor, por um computador. Vocês podem assistir. Facilitou muito. Antigamente não. Antigamente você tinha que gravar em VHS. Então era muito complicado. Então hoje em dia mudou muito, né? Ninguém antigamente imaginaria como está hoje, como estava mais fácil de produzir. E a gente não consegue imaginar daqui 10 anos. Não dá para imaginar. O negócio é acompanhando. É muito rápido. Eu queria ter vivido na época do cartucho, da cartucheira, da fita, porque eu acho que o pessoal é raiz dessa época. O pessoal pegou uma época que realmente era difícil fazer televisão. Uhum. Hoje em dia está mais fácil, hoje em dia tem tecnologia. Então, assim, eu acho muito interessante quem viveu essa época, eu valorizo muito quem viveu essa época, porque a gente também aprende, né, com esse pessoal. Porque era uma época realmente raiz, era uma época que você tinha que se desdobrar para fazer uma coisa funcionar. Então, Felipe, a última pergunta. Você como um comunicador que passa seriedade, qual é a função do comunicador? Você acha que o comunicador ele deve se posicionar, exemplo, em termos políticos? Você acha que deve se posicionar? Esse é um assunto muito polêmico. Eu acho que o comunicador, a gente vive numa democracia, então todo tipo de opinião é bem-vinda, pode ser falada, mas eu acho que o comunicador ele pode sim se posicionar. Se um veículo dá a liberdade dele falar às vezes, ou ele tem alguma rede social própria, que a vida dele própria é uma coisa. A vida, né, que ele segue, às vezes no veículo você tem que seguir regras, normas. E na vida pessoal tem uma página no Facebook, um blog, você pode ir lá e falar uma opinião, desde que não degrade ninguém, desde que não seja uma fake news. Da pessoa, o jornalista falar uma fake news, falar uma informação que é errada. Mas eu acho que a gente vive na democracia. O comunicador ele pode sim se posicionar, dar posicionamento sobre a visão dele de uma coisa, desde que seja, lógico, de forma moderada, de forma verdadeira, seja algo verídico e que não afete a vida de ninguém. Porque hoje em dia na internet, você sabe, você falou uma mentira, falou alguma coisa que não condiz, você toma um processo. É muito complicado, é muito perigoso. Então, assim, o jornalista tem que saber onde ele pisa, tem que saber onde ele vai, onde ele está, tem que ter essa ciência, tem que ter os pés no chão para poder comunicar, opinar de forma coesa e também não afetar terceiros, né? Então, para finalizar o programa de hoje, de uma forma divertida, a gente vai passar uma matéria em primeira mão, uma notícia em primeira mão que nenhum programa no mundo passou. Vou contar aqui com a ajuda do Felipe para dar essa informação, como ele dá informações diariamente aqui no Jornal Pop. Felipe, passa a informação sobre a invasão alienígena. Muito que bem. Aconteceu o quê? Hoje. Começou hoje, Começou semana hoje, passada começou ali. semana passada. Passa essa informação aí para o telespectador. Então, gente, boa noite. Uma invasão alienígena afetou a cidade de Petrópolis na manhã dessa quinta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, alienígenas assassinaram uma mulher de 25 anos na Rua do Imperador. Eles saquearam lojas, atacaram pessoas e colocaram um computador biônico na Rua do Imperador que derrubou o obelisco. Esses alienígenas são um perigo para a sociedade, então você não sai de casa, fica aí na sua casa aí, porque essa invasão pretende se estender e já atinge todo o mundo. A expectativa é de que até o final dessa semana a raça humana seja extinta. Caraca, hein? E tem algum número pro pessoal ligar?
Ah, cara, pra pedir ajuda? 166 aí. 166, entendeu? Se você vê alienígena na rua, liga pro número 166. Vamos passar mais uma informação. Invasão zumbi. Olha só, gente, uma invasão zumbi está afetando as telecomunicações do mundo. Os zumbis ligam para a sua casa e deixam o telefone mudo e desligam. Essa invasão é muito séria. Ela, inclusive, pode invadir as telecomunicações. Os zumbis invadem a sua conta bancária, roubam o seu dinheiro e depois fingem que nada aconteceu. Essa invasão é muito séria que a gente está vivendo, a invasão zumbi, a Zumbilândia. Se você tiver informação de algum zumbi que esteja em sua casa, ligue para o telefone 1666, o telefone que falamos ainda há pouco. Os zumbis são perigosos, eles são olhudos e eles podem comer sua comida, então fique atento. Caraca, esse zumbi é especial, hein? Então, Zumbi hacker. fiquem ligados se vocês verem alienígenas ou zumbis invadindo contas, comendo a sua comida. Liguem para o número 166, como o Felipe aqui disse. E para finalizar, quero te agradecer, Felipe, pela participação. Maurício. Muito obrigado de verdade. Estar aqui contigo nessa noite aqui e espero voltar mais vezes aí. Lógico, vai voltar sim. Aí. Se Deus quiser, você vai voltar. Eu quero agradecer a vocês também que ficaram aqui até esse momento. E quero dizer que semana que vem estou aqui de volta com mais um convidado muito especial. E também eu quero dizer o seguinte. Como eu já falei no primeiro programa e no segundo programa também, eu tenho um canal no YouTube. O nome do canal é Fazendo Nada. Eu já estou quase batendo 3.000 inscritos. Então eu conto com a ajuda de você. Se você não for inscrito, só pesquisar lá no YouTube, canal Fazendo Nada, que você vai me assistir além na TV, também no YouTube. E, mais uma vez, quero agradecer a vocês e até semana que vem, pessoal. Um abraço!